mais do que falar sobre liderança, eu vou fazer algumas provocações para vocês, para a gente começar a refletir no finalzinho dessa sexta-feira sobre o papel do líder na transformação de qualquer ambiente, principalmente no nosso ambiente hospitalar. Tá? A primeira frase que eu vou trazer para vocês é isso. Liderança não é um cargo, é uma escolha. Independente de eu ter um papel, um cargo de liderança, eu tenho que escolher estar nele. Por que eu tenho que escolher estar nele? Porque junto com o cargo vem uma série de responsabilidades. E é tudo, gente, sobre pessoas. Que a gente costuma dizer que 100% dos nossos pacientes são pessoas, 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas, e se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Com base nisso, eu criei uma metodologia que chama os 8 Cs da liderança, e eu vou apresentar isso aqui para vocês, e é como eu tenho mentorado os diretores técnicos, os diretores médicos, os diretores gerais. Ontem vocês estiveram aqui com o Dante, que é superintendente da AGI, e hoje eu mentoro todos os 5 diretores do grupo, os maiores grupos hospitalares de Goiás, que é onde eu moro. Então, eu vou falar para vocês exatamente desses 8 Cs aqui, ó. Consciência, coerência, confiança, comunicação, consistência, conquistas, comemorar e coragem, que muda o jogo de toda a nossa liderança. Consciência, pessoal. Quem eu sou? Quais são os meus pontos cegos? Por onde eu tenho que começar? E aí, a primeira provocação. A gente age como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como a gente verdadeiramente é. Como tem sido as reações de vocês? No papel de líder e como pessoa. Como vocês têm reagido, principalmente com as pessoas que vocês mais amam? Porque no trabalho, gente, a gente usa máscara, normal. A gente usa máscaras sociais o tempo inteiro. Mas a gente reage em casa. A gente reage no trânsito. E não vem com esse papinho, a Karina agora chegou no trabalho e eu passei o meu crachá e eu sou só a Karina profissional. Não. As emoções vêm para dentro da empresa comigo, vêm para dentro do hospital, vêm para a minha equipe e eu preciso ter consciência disso. Quanto mais consciente eu estou das minhas falhas, dos meus pontos de desenvolvimento, mais consciente eu me torno naquilo que eu posso ser e melhorar. Então, o meu convite para vocês é que a gente seja cada vez mais integral. A gente escutou isso em diversas palestras, né, da integralidade, de estar inteiro, de conviver, de aprender a ser, de ter empatia. Nossa, eu escutei essa palavra empatia desde hoje cedo. Então, esse é o convite. Vamos tirar um pouquinho das nossas máscaras e tentar olhar para a gente, como ser humano, de qual papel conscientemente de liderança que eu quero ter dentro da minha equipe, dentro do meu time, dentro da minha empresa. E tudo começa, gente, por um porquê. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, não é não? Então, por que vocês fazem o que vocês fazem? E mais, por que vocês escolheram estar em cargo de líderes hoje? Se liderança é uma escolha, então eu escolhi estar neste cargo. Se eu escolhi, eu tenho responsabilidade sobre isso. E se eu tenho responsabilidade sobre isso, eu tenho que saber por que eu estou fazendo isso. Por que vocês acordam todos os dias para liderar uma empresa, liderar uma equipe, liderar um processo ou liderar um orçamento? Vocês sabem? Então comecem a pensar no porquê. Quando a gente descobre o nosso porquê, fica tudo mais fácil da gente se integrar dentro dessas emoções que eu acabei de falar para vocês e entender o passo a passo da nossa jornada de liderança. Porque liderança também é uma chave que é de dentro para fora. Segundo ponto, gente, coerência. E aí eu faço uma outra provocação. Como o Mauro falou aqui, eu sou diretora da BRH Brasil hoje e eu trabalho especificamente no Comitê de Saúde da BRH. O Comitê de Saúde hoje tem um programa super bacana em parceria com a ANS, que é o programa Empresa Saudável. Somos gestores e líderes de ambientes de saúde. Como é que vocês têm tratado a saúde do seu colaborador? Isso é coerência. A gente fala muito de saúde do paciente, obviamente, né? É o nosso negócio. Mas você, como líder, tem olhado para a sua saúde e a saúde da sua equipe? Você é coerente com o negócio que você representa? E eu costumo dizer que o esforço comove, o resultado convence, mas o exemplo arrasta. E se você não é exemplo para a sua equipe,
Se você não é exemplo daquilo que você fala e pratica, você está sendo incoerente. Você não se torna uma referência. E aí eu pergunto para vocês, o quanto vocês têm impactado na vida das pessoas? Como líderes que transformam ambientes em que estão responsáveis por pessoas. Estão conscientes? Estão agindo com coerência? Estão olhando para a saúde dos seus colaboradores? A gente escutou aqui um monte nessa experiência do paciente. E até uma das palestrantes de mais cedo falou da experiência do colaborador. Foi a primeira que falou aqui. Vocês estão olhando para essa experiência de saúde do seu colaborador? Eu falei que ia trazer provocações, né, gente? Para a gente poder começar a pensar um pouquinho fora da nossa caixa, fora da nossa zona de conforto. A gente constrói coerência e congruência simplesmente olhando para quê? Para a nossa integridade. Sou coerente? A minha intenção, ela é positiva no sentido de liderar? Eu tenho capacidades para me tornar relevante nessa liderança? E quais têm sido meus resultados nesse sentido? Sim, aí eu consigo olhar para o meu caráter e o que eu estou entregando como competência. Como é que a gente constrói, Karina? Coerência. Primeira coisa, tendo uma declaração de cultura clara dentro da sua organização, mas principalmente uma cultura que você acredita. Eu hoje tenho 2 empresas, eu sou empresária, uma delas é a Believe, e eu acho que a declaração de cultura mais linda que eu já vi, né? Até porque a gente fez junto. E tem muita nossa cara. Trouxe para vocês verem. Essa é uma declaração de cultura que vocês podem pegar como exemplo para construir coerência e times realmente que trabalham alinhados ao propósito. A gente trabalha num clima de alegria e descontração, construímos fortes relações de confiança e ética e sabemos que o que cada um de nós disser, a outra dirá a mesma coisa. Além desse alinhamento, assumimos diariamente o compromisso que de uma de nós é tão bom quanto todos nós juntas, pois assim entregamos resultados com segurança, resultados coletivos maiores em prol dos nossos clientes, das pessoas. Isso tudo está sustentado pelos nossos 4 valores, que são pessoas, inovação, diversão e resultados. Então, se vocês querem começar um caminho de coerência, pensem quais são os valores que vocês praticam dentro da organização e criem de fato uma declaração de cultura em que vocês vão realmente estarem alinhados e trabalhando. Lembra que eu falei do porquê? Qual é o porquê que vocês trabalham? Terceiro C, confiança. Eu quero perguntar para vocês, quem na vida de vocês já segurou vocês profissionalmente? Quando eu pergunto isso, normalmente que a gente está aberto em palestras, né, que tem mais interação, as pessoas vão falar, mesmo que eu pergunte profissionalmente, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha irmã, eu falo, gente, profissionalmente, vocês trabalham com eles? É difícil a gente pensar em pessoas que a gente pularia no trapézio e que você tem certeza que eles vão te segurar no ambiente de trabalho. Você pularia por alguém? Confiança é isso. Quando você fala que confia em alguém no seu ambiente de trabalho, é porque você sabe que você pode pular, que essa pessoa vai te segurar. Mais do que isso, líderes, alguém pularia por vocês? Vocês são esse tipo de líder? Que quando alguém fala isso, dentro de um ambiente de trabalho, a sua responsabilidade triplica. E o que a gente vê hoje? Pessoas correndo de responsabilidade. Liderança é responsabilidade por pessoas. E se você tem alguém no seu time que fala que pula por você, você é uma pessoa altamente confiável. E a medida da gente estabelecer confiança é o quanto somos confiáveis. E aí eu vou perguntar para vocês refletirem mais uma pergunta. De 0 a 10, quanto vocês são confiáveis? De 0 a 10, quanto vocês são confiáveis? Vocês são o tipo de profissional que alguém da sua equipe chega para você, conta algum problema ou algum conflito que está vivendo ali no trabalho, você corre para o seu coleguinha gerente, gestor, e conta o que acabou de falar com a sua equipe, o que acabou de acontecer? Ou você até, algum colega te procurou para desabafar alguma coisa, e você na boa intenção vai ali do lado do coleguinha e também fala, nossa, fulano de tal está passando por isso, o que eu faço? Mimou a confiança. Só que existe uma coisa, gente. A confiança,
Eu amo esse livro, super recomendo, por isso que eu pus uma fotinho para vocês, que é os 5 desafios das equipes de alta performance, do Patrick Lencioni. Ele traz as 5 disfunções das equipes que não têm performance. Eu trago aqui como função, eu trago pelo lado positivo, porque eu sou uma pessoa que pensa sempre positivo. Primeira base é a confiança. Se eu não tenho confiança, esquece, já nem vou subir a equipe para alta performance. Por isso que eu pergunto para vocês, de 0 a 10, quanto vocês são confiáveis? Se eu confio, eu confronto. O que é isso? Eu falo aquilo que eu penso de forma assertiva, em busca de um resultado coletivo maior. Eu me posiciono, sem medo de julgamento, sem medo de crítica. Se eu estou numa reunião de equipe, eu sou capaz de expor as minhas ideias. Normalmente, o que a gente faz? Não há confiança. Em vez de ir para o confronto, a gente vai para o conflito, porque só vale a pena a minha ideia. A do outro, não. Entendem a diferença de confronto e de conflito? Se eu confio, confronto, a gente tem uma discussão positiva de ideias, a gente chega num consenso. A Karina, sua ideia não é tão boa, a da Poliana não é tão boa, mas a da Cláudia é ótima. Vamos com a Cláudia, a gente consensua, a gente se compromete, a gente sai com um resultado exponencial quando isso acontece. Normalmente, não se tem confiança em 100%, se conflita, sai de lá fingindo um consenso, e aí acontece a reunião depois da reunião. Já viram isso, gente? Não acontece na empresa de vocês. Você viu fulano na reunião? Mudou de novo a confiança. Cuidado! Liderança na chave que começa por dentro. Liderança que transforma é você olhar para você primeiro e ter consciência do que você precisa mudar a partir de agora, se não tinha. Líderes de alta performance têm equipes de alta performance porque são confiáveis. Fica a dica. Comunicação. Não existe nenhuma relação sem comunicação. A gente escuta muito isso aqui também hoje, o tempo inteiro sobre comunicação, principalmente nos processos de acreditação, o quanto a gente precisa melhorar a comunicação e mais, né, gente, quanto a nossa comunicação mudou nos últimos anos, no pós-pandemia. E eu sou a pessoa da tecnologia, trabalhei 9 anos em tecnologia e amo tecnologia. E costumo dizer o seguinte: a tecnologia ela gera valor quando ela aproxima o ser humano, não quando ela distancia. Então, use a tecnologia a favor de comunicar melhor e não de criar barreiras. Até porque comunicação, para mim, é construir pontes sem eliminar as diferenças. Eu normalmente faço uma dinâmica, vou fazer rapidinho aqui com vocês. Olha essa figura aqui para mim, quem está vendo a palestra. Quem vê a senhora? Levanta a mão para mim. Quem vê a moça? Quem vê a senhora e a moça? Poucas pessoas. Quem está certo, quem está errado? Não tem certo e errado. Construir pontos sobre isso. Eu estou vendo a moça. Não, eu estou vendo a velha. Não tem moça. Opa, tem as duas. Será que eu não preciso levantar a bunda da minha cadeira e ver numa nova perspectiva? De verdade, ir lá viver a experiência do paciente? De verdade, ir lá viver a experiência do colaborador? De verdade. Aí o que a gente faz? Continua na zona de conforto. Eu estou vendo 6, eu estou vendo 9. Construir pontes é sobre eu sair de onde eu estou vendo e ir na perspectiva do outro. Isso é comunicação. E a gente vai se comunicar bem a partir do momento que eu conseguir fazer isso. Eu costumo dizer exatamente isso. A certeza nos tranca do lado de fora. E a curiosidade abre caminhos, nos possibilita enxergar coisas muito maiores e mais profundas. Vocês estão tendo mais certeza? Estão com um pote cheio? Ou vocês estão sendo curiosos sobre aquilo que vocês podem aprender? Consistência, gente, também não tem líder sem consistência, sem planejamento e disciplina. Não tem como evoluir, porque isso é base para qualquer resultado. A gente tem que garantir que o planejamento esteja ligado à estratégia, aprender sempre novas metodologias, principalmente novas tecnologias, usando elas ao nosso favor. Focar crucialmente naquilo que é importante, porque a gente trabalha muito. Todo mundo que a gente conversa fala, trabalhei demais, nossa, trabalhando muito. Já virou um jargão, então a gente precisa aprender a priorizar as coisas com técnica. A gente precisa atuar em medidas de correção, a gente precisa entender de indicadores, de KPIs, e a gente precisa criar uma cadência de responsabilidade com o time e feedback. Aí eu estou falando de comunicação.
E quando eu falo de comunicação, tem 3 coisas que os líderes fazem. E são completamente diferentes. Uma é informar. O que eu estou fazendo aqui é fazendo uma informação. Passando um conteúdo para vocês, essa é uma informação. Aí eu chego nas empresas para mentorar os líderes, não, eu dou feedback, ele me mostra. Eles informam. Isso não é feedback. Informar é uma coisa, dar feedback é outra coisa e alinhar a expectativa é outra coisa. São 3 pontos de comunicação extremamente relevantes para qualquer liderança transformacional. Vocês estão dando feedback ou vocês estão informando, falando que dão feedback? Eu falei que eu ia fazer um monte de pergunta, né? Além de tudo isso, a gente ainda tem que lidar com ambientes ambidestros, em que, principalmente nós na saúde, temos que estar com o olho o tempo inteiro nas despesas, nos processos, nos custos. A gente escuta isso o dia inteiro, sim ou não, gente? O tempo inteiro a gente está lidando com isso, exaure-se. Ao mesmo tempo vem inovação, um monte de coisa nova chegando, um monte de tecnologia, inteligência artificial e as telas da vida e as conexões 5.0. O que a gente faz? A gente só chuta. Aqui vocês já viram futebol? Levanta a mão para mim quem assiste futebol. Mas já viu alguma vez na vida, né? Se a gente chutar com as 2 pernas, o que vai acontecer? A gente cai. Não tem outro jeito. Se eu tiver uma equipe forte me segurando, eu posso chutar com as 2 pernas. Mas para ser um líder com uma equipe forte, eu preciso olhar para dentro primeiro. E aí sim, se eu sou forte, tenho uma equipe forte, eu consigo olhar para a eficiência e para a inovação constantemente. Mas quem que te segura profissionalmente? Será que vocês pensaram em alguém assim ou vocês pensaram na equipe de vocês quando eu perguntei? Eu ia mostrar para vocês, gente, que é possível trocar o pneu com as 2 rodas, trocar o pneu do carro andando. É um vídeo, quem quiser me chama, no final, por causa do nosso tempo, que eu não vou conseguir passar todos os vídeos, mas eu mando para vocês, né? O contato vai estar aqui, e é super legal, porque mostra exatamente o que eu falei, que precisa de planejamento, equipe forte e disciplina. E é possível, tá? Eles trocam, destrocam e o carro ainda está em movimento. Não há líder sem conquista, conquista é resultado. Liderança é resultado. Lembra que eu falei, gente, o esforço comove, o exemplo arrasta e o resultado convence. O que eu vejo líderes fazendo? Ai, caramba, eu vou recompensar pelo esforço. Opa, que cultura é essa que você está criando? Depois você quer criar cultura de resultado dentro da sua empresa? A gente reconhece pelo resultado. Meritocracia é reconhecer pelo resultado, não pelo esforço. Esforço todo mundo tem. Como que você mensura esse resultado? Como que você dá transparência a essa cultura dentro da sua organização? Cultura, gente, para nós líderes é sobre quem a gente contrata, sobre quem a gente demite e sobre quem a gente promove. Para promover alguém, vocês têm que promover alguém que dá resultado. Alguém que é melhor que vocês. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa comemorar. Porque a gente trabalha muito. E se a gente não comemora, a gente não libera os nossos hormônios, endorfina, dopamina. Então, é importante que a gente comemore, que a gente reconheça. Reconhecer um esforço sem resultado, você não gera cultura de alta performance. Mas reconhecer um esforço com muito resultado é extremamente significativo para a cultura de mérito dentro da sua empresa. O que muda o jogo? Nossa, eu acelerei para dar tempo, hein? O que muda o jogo, gente? Coragem. Não existe liderança sem coragem. Primeiro, para olhar para a gente mesmo, como é difícil olhar para a gente mesmo, ver as nossas sombras, ver o que eu preciso evoluir, saber o quanto de coisa eu preciso aprender. Mas eu falo para vocês que é extremamente possível, é extremamente válido, e vocês se tornarem cada vez pessoas mais integrais, acolhendo essas emoções de vocês e transformando-se em aspectos positivos, vocês vão liderar a equipe de alta performance. Porque assim vocês vão ter consciência disso aqui. Cada líder tem a equipe que merece. Isso é duro de escutar, porque eu canso de ver os meus mentorados. Porque é minha equipe, porque eu fulano de tal. Você, o que você tem de responsabilidade nisso? Porque você deu feedback. Você contratou, estava junto lá com a RH para contratar. Você está formando. É sobre isso. Cada líder tem a equipe que merece. E eu espero que a gente tenha perguntas para conversar aqui um pouquinho no final. Muito obrigada.